Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Estou aqui na Espanha hoje. Fiz uma carga na quinta-feira para a Itália e na Itália carreguei e voltei para a Espanha para entregar a carga na Espanha. Mas hoje eu não vou falar diretamente sobre caminhão. Eu vou falar sobre uma das coisas que aflige, né, o caminhoneiro. Mas, de uma maneira geral, todo estrangeiro que vem morar em Portugal acaba passando por isso, bem ou mal, de uma certa forma. Saiu um jornal aqui, eu não sei qual jornal que é, agressão à brasileira expõe violência em escolas públicas. Vídeo com imagens de menina de 11 anos apanhando do colega no intervalo choca país e leva a debate sobre a questão. Saiu num jornal lá no Brasil, o pessoal compartilhou, eu peguei e copiei para falar com isso sobre vocês. Eu não vou gravar um vídeo aqui revoltado, generalizando que são todos os portugueses, blá, 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 blá. Só que tem umas atitudes meio que geral que faz com que alguém que não goste muito acabe achando que está no direito de ter esse preconceito, ódio, seja de qual maneira for, né? Com brasileiro até que é tranquilo, com africano é ainda pior, é pior. Mas é algo que tem que ser enfrentado. O que acontece? O brasileiro, quando ele vem para cá, ele vem com a mente aberta para tentar nova vida, papapá, e aturar algumas coisas para poder começar naquela vida e tudo mais. Só que tem coisas que tu não pode, em hipótese alguma, tolerar, aceitar e achar normal. E o preconceito é uma coisa que tu não pode agir com naturalidade. Obviamente, eu levei um bom tempo para aprender a agir com isso, né? A primeira vez que eu tive isso foi no segundo restaurante que eu trabalhei, onde o cara que veio a se tornar o chefe do restaurante, o gerente do restaurante, ele olhou para mim: eu odeio brasileiro. O certo, o Michael um dia agora olharia para ele: cala essa tua boca, ô retardado imbecil, quer levar um soco na tua boca para aprender a respeitar os outros? Quer que eu chame a polícia para te aprender que isso que tu está fazendo da cadeia, ô retardado? Não, o Michael daquela época olhou meio sem jeito e perguntou: ué, por quê? Daí ele falou que brasileiro é barulhento, que brasileiro tira o emprego dos outros, que brasileiro come muito feijão, né? Agora eu vou ficar chateado com o português que eles comem muito bacalhau. Não faz sentido, né, tio? Mas tudo bem. Esse cara aí, ele ia se encarnando, e eu tenho um paviozinho muito curto. E daí, no meio disso tudo, ele veio com piadinha, eu olhei pra ele: ó, a próxima vez que tu falar uma coisa dessa pra mim, eu vou jogar minha faca na tua cabeça. E daí ele parou. Só que na cozinha que eu trabalhava, olha como os portugueses são dependentes dos estrangeiros. Naquela cozinha que eu trabalhava, não tinha um português trabalhando na cozinha. Era eu, brasileiro, como sushi man. Daí o chefe de sushi era ucraniano. O chefe da cozinha, né, que fazia hambúrguer, tinha hambúrguer, coisa nada, era cabo-verdiano, negão cabo-verdiano. O cara que ajudava esse cabo-verdiano era um venezuelano. E quem fazia a limpeza, lavava a louça e tudo era uma baiana. Daí tá, né? Ele viu que comigo não ia ficar legal, que ele ia se incomodar, ia dar problema. Ele começou a se encarnar no venezuelano. E o venezuelano, por sua vez, né, estava há pouco tempo em Portugal, não sabia como é que era a legalização, não sabia falar muito bem português. Ele não era um cara legal, eu não gosto dele, ele era muito puxa-saco do chefe e tal. Só que o cara, ele começou a se encarnar, sabe, começou a encher o saco do venezuelano, e ele tinha problema de tireoide, então ele era muito obeso. Então
vinha aquelas piadas do tipo, veio pra cá, agora que tá num país que tem comida, tá comendo comida por todo mundo. E o ucraniano, o Slava, que trabalhava comigo, ele olhava assim, não te mete, fica quieto, não é contigo. O Slava sempre vinha com coisa, faz o teu quietinho e segue o baile. E eu olhava pra ele assim, cara, cala essa tua boca, cara, o que tu tá pensando que é pra tá falando desse jeito com ele? Te some daqui. E foi, que esse cara passou a ser o gerente do restaurante. E foi um determinado dia que a gente conseguiu comprar atum direto de Cabo Verde. A gente conseguia comprar um negócio muito fresco. Ele chegava e a gente tinha que fazer o resto da sangria dele. Então, de tão fresco que era. Levava horas, tipo, o pessoal se comunicava, tem um atum assim, assim, assim. A gente caçou ele e o tiro de arpão foi na cabeça, ou seja, a carne ia ser impecável. E daí chegou o primeiro atum dessa leva. E o dono do restaurante, ele não estava no restaurante, ele pediu, tira foto para nós fazer umas fotos bonitas e tal, e postar na página para os clientes virem, porque era um restaurante de alta gastronomia e tudo mais, papapá. Beleza. Daí a gente foi, tirou foto, e a parte que a gente abriu os peixes, ele era no subsolo, e o subsolo era de pedra, e ele era todo revestido com alumínio, para a questão de higiene e tudo mais, né? E não pegava sinal de internet ali embaixo. Daí eu fui, e o meu colega, né, o chefe de sushi, também queria tirar foto, atum mais de 100 kg. A gente foi, tirou foto, e a gente subiu para mandar pro dono do restaurante as fotos. E daí eu olhei, internet desligada. E daí nisso veio o gerente e olhou, eu não quero saber de vocês na internet, vocês estão aqui para trabalhar. Era o que faltava. O colega ucraniano, ele abriu as mãos dele e um monte de coisa que tinha na cozinha caiu pelo chão. E ele olhou assim, eu vou te matar. O cara regalou os olhos, daí os outros da cozinha vieram segurar ele. E eu já puto, né? Eu vou te quebrar também. Era tudo que eu queria, para quebrar tudo, né? E o cara encheu o saco 6 meses. Imagina em 6 meses tu ouvindo um monte de merda. Daí pro cabo verdiano, que tu é escravo, que não sei o que brasileiro só serve para trabalhar nessas coisas, né? Como se tivesse muita diferença, né? Trabalhar como empregado de mesa ou como sushi man, né? Resumindo, os donos do restaurante, eles olharam pela câmera que tinha na cozinha e foram lá para ver. O meu colega ucraniano já olhou, desse jeito que tá, eu não vou trabalhar. Tô indo embora, que desse jeito eu não quero saber. E nisso ele ouviu e saiu, né? O gerente, né, do restaurante saiu. E os donos do restaurante, eles tinham um relacionamento com o Brasil muito forte, porque ele comprava, antes de abrir o restaurante, ele comprava moto de trilha e tal. E ele fazia uns cambalachos, comprava usada mais barata e levava para o Brasil para vender. E o dinheiro que ele ganhava do Brasil, ele já gastava no Brasil, nas festas e tal. Isso aí. Então ele tinha muito amigo brasileiro. E preconceito era uma coisa que ele não imaginava que tinha da parte do funcionário que ele colocou. O ucraniano disse que ia sair do restaurante, eu já falei, eu tô indo junto que eu não quero saber. Tô de saco cheio de ver aqui, o venezuelano, que agora eu não me recordo o nome dele. Toda hora ele ouvindo merda só porque ele tem problema de tireoide, ouvindo que no país dele não tem comida e daí ele tá comendo o que não comeu antes aqui. O cara nem comia direito, que tinha problema, né, de saúde. Resumindo, o cara foi demitido, ameaçou processar a empresa e daí o dono ligou e falou, olha, se tu processar, pode processar, mas daí a gente vai entrar com danos morais por cada funcionário estrangeiro que tem aqui. Automaticamente ele desistiu. Mal sabia eu que este seria um dos preconceitos mais tranquilos que eu tive em toda a minha vida. Daí comecei a trabalhar em outros setores, né, de restaurante, mudei de restaurante, tudo mais, papapá. E a partir dali eu aprendi a ser bem combativo. Porque a melhor maneira de tu combater alguém que é preconceituoso é tu mostrar para ele que ele pode ir pra cadeia por causa disso. E daí comecei a ser bem combativo. Até que eu cheguei nos caminhões. A primeira empresa que eu trabalhei, ela trabalhava sempre entre 2 condutores.
Entrei trabalhando com o Bruno, papapá, tudo certo. E o Bruno descontente com a empresa, né? Sabendo que podia ganhar mais, e eu bem retardado, achando que estava bom, né? Fui ficando e ele saiu e eu continuei. E então eu comecei a trocar de colega. Como eu não tinha um colega fixo, quase toda semana eu trocava de colega. Uma dupla, um faltou, mandava eu. E assim ia, né? A gente passava o final de semana em casa e durante a semana viajava. Ali eu comecei a experimentar o preconceito da sua forma mais pura e genuína. Porque nessa empresa, era uma empresa no interior de Portugal. E ela contratava gente de interior, agricultores, em sua maioria. Pessoas que sem nenhum grau de instrução ou pouquíssimo grau de instrução, ou pessoas frustradas, gente com preconceito refinado. Eu já cheguei ao ponto de chamar de filha da puta, eu vou te quebrar no meio, tu cala essa tua boca antes que eu arranque teus dentes todos, atravessando um soco na tua boca e saindo pela nuca. É lógico que eu não ia bater, né? Mas as pessoas acham que brasileiro é violento, daí tu fala gritando, as pessoas ficam com medo. Só que o pior preconceito de todos que eu tive em Portugal foi o do ser completamente ignorado. Imaginem vocês passarem a semana toda com uma pessoa dentro de um espaço pequeno e tu vê que ela odeia estar contigo e ela nem te conhece e ela odeia estar contigo. É um português da reserva do exército e ele por si só ele já era muito frustrado porque a mulher dele ganhava muito mais que ele. A mulher dele era neurobióloga, uma coisa assim, sabe? Ela fazia uns exames, uns testes loucos lá, ganhava dinheiro pra caralho. E ele, na sua tentativa frustrada de tentar ser mais competitivo com ela, porque naquela coisa de militar, sou homem, né? O homem tem que ser foda. Ele foi pros caminhões porque ganhava mais do que no cargo que ele estava. E ele odiava fazer o que ele fazia. E ele era uma pessoa que dava pena gigantesca dele, porque ele teve câncer de próstata. E na época que eu fui trabalhar com ele, o câncer estava voltando. E o cara, ele ficava num silêncio ensurdecedor comigo. E como a gente viajava de dupla, né? 4 horas e meia de condução para cada um. Normalmente quando um está dirigindo, o outro está descansando. Quando ele estava dirigindo, ele botava o som mega alto. Quando ele ia sentar no banquinho e eu ia dirigir, ele desligava o som, abria o notebook, olhava um filme, um negócio e dormia. Foi odioso, foi uma semana ridícula para mim, foi horrível, horrenda. E quando ele chegava na sede da empresa, ele conversava e brincava com todo mundo e tal, e eu, que ele recém tinha conhecido, era odioso estar com ele. Foi horrível, foi horrível. Foi um tipo de preconceito que não dava nem para chamar preconceito, que o cara simplesmente ignorou completamente a minha existência. Esse é o pior tipo de preconceito, que tu não tem nem como provar que é preconceito, mas tu olha na cara da pessoa e tu vê. E a melhor maneira de tu acabar com isso é quando a pessoa tem uma arrogância, uma prepotência tão grande, é tu afetar o ego dela. E foi isso que eu fiz, é lógico. Ele foi para o hospital, teve que fazer cirurgia, né, do câncer de próstata e tudo mais e tal. E ele ficou bem mal, ele quase morreu mesmo, ficou bem mal. E depois voltou para os caminhões, né? E eu já não trabalhei com ele, porque eu fiz uma viagem com ele. E eu falei para a mulher da empresa, não existe possibilidade de eu entrar no mesmo espaço que esse imbecil. Ponto final. Ela tentou argumentar, olha, qual é a parte que tu não entendeu? Não vou, tá? E daí tá, beleza. E numa dessas, eu cheguei lá na Holanda, onde estava a sede dessa empresa, né? Ficou uma das sedes dessa empresa. E ele estava lá, né? Todo mundo conversando e brincando e tal, né? E tem aquela coisa de brasileiro, né? Que tu faz uma piada, o pessoal releva as piadas porque tu é brasileiro, né? E eu cheguei, ele estava lá sentadinho, né? Ele me olhou, ele fez de conta que não me viu. Ele me olhou e baixou a cabeça.
e meio que virou pro lado para conversar com os outros. Daí eu cheguei, cheio de pessoas em volta, dei um tapão assim na mesa. E aí, cara? Como é que tá a nossa bundinha? Tá boa? O pessoal tudo em volta, que sabia, né? Tava com pena e tal. Daí o pessoal começou, só podia ser brasileiro com essas piadas. E daí começou, né? Todo mundo a se arriar, a nossa bundinha, não sei o que, papapá. E debocharam dele pra caralho. Ele deu uma risadinha, aquela risada amarela, odiou. E, bom, essa foi a maneira que eu tive como lidar com ele. Só que assim, o que acontece? Por que eu contei todas essas histórias assim pra vocês, esses exemplos? Porque essas pessoas, elas não nasceram odiando o brasileiro. E sim, o papai, a mamãe, o vizinho, o professor. É extremamente normal professores racistas e preconceituosos em Portugal, principalmente nas universidades. Sendo que boa parte dos universitários que estudam nas universidades portuguesas são estrangeiros. Então não faz sentido nenhum, né? O salário deles vem dessa galera. O preconceito começa com essa galera. E daí as crianças, elas ouvem o pai falar essas coisas, agir dessa maneira, e depois eles vão para a escola e com as crianças que estão estudando, que estão aprendendo e tudo mais, acabam passando por isso. É uma minoria, deixar bem claro, é uma minoria, mas essa minoria tem que ser combatida para não aumentar, para não crescer. E até teve uma situação bem engraçada, que eu estava numa casa de banho do shopping e daí tava lá eu, né, mijando. Quando eu fui sair, entrou uma criança com o pai. Daí a criança falou umas besteiras de brasileiro, aquelas gírias brasileiras, idiota. E daí o cara olha assim pro menino: não, pode parar com isso aí. Tu tá em Portugal, tem que falar que nem os portugueses, é português. Nada contra brasileiro, mas eu não quero que meu filho fale dessa maneira. E nessa hora eu, lógico, abri a porta. E aí, cara, tudo certo? O cara, ele não sabia onde colocar a cara dele. Ele viu, né, que eu escutei. E daí eu olhei pro molequezinho: gostei do jeito que tu fala aí, legal. E daí, lógico, o moleque olhou pra minha cara e falou: não sei o que, o Neto, o tal do o irmão do Felipe Neto, que ele assistiu. Então, pessoal, tá vindo pra cá? Tá pensando em estar pra cá? Tá passando por preconceito? Quer entrar nos caminhões? Caminhão tem bastante preconceito, tá? Se tu for trabalhar em Portugal. Na Espanha não existe. Eu pelo menos não passei, e todo mundo que eu converso, ninguém passou. Então te prepara para passar por isso. E o mais importante, combata. Não deixa ficar por isso, tá? O teu filhinho sofreu preconceito na escola, alguém machucou, alguma coisa assim. Polícia. Foi na polícia, não resolveu. O que tu faz? Chama a imprensa. E daí resolve. E daí vai ser notícia. E daí eles vão tomar uma atitude. Na diretoria da escola, normalmente eles gostam de falar: é coisa de criança. Não é coisa de criança. Violência e agressividade desse nível não é normal, não é certo, não pode, tem que ser combatido. Aconteceu uma vez, tu viu outra criança mais tímida que o normal, pergunta, conversa e combata isso. A única maneira que a gente tem como mudar isso é dando o exemplo que não é assim que funcionam as coisas e fazendo, né, quem tem esse tipo de atitude pagar por essa atitude. Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar para vocês hoje. Combata o preconceito, combata mesmo, enfrentando o freio, não dando soco e pontapé, mas encarando e mostrando que aquela cabecinha que eles acham que todo mundo aí no Brasil ou é ex-escravo ou é ignorante indígena, que isso aí não tem há muito tempo no Brasil, tá bem? E que a maioria que tá vindo para cá tá vindo para acrescentar, para crescer e para ser muito melhor que a maioria da população que está só recebendo subsídio do governo a custas de nós aqui,
brasileiros que estão trabalhando e pagando imposto para deixar eles de boa. Então é isso aí, pessoal. Dá um likezinho aí no vídeo. Desculpa desabafar isso aí dessa maneira que eu acho interessante de falar as coisas que a gente passa e a maneira que a gente passa, para que talvez quando alguém estiver passando por isso possa enfrentar e combater da melhor maneira possível. Beijo no coração, até mais, tio. Um abraço.